Capítulo 13. Haja luz. Cura pela palavra de Deus para a confusão. Livro de Gênesis, capítulo 1, versos de 1 a 4. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Esse texto é precioso. É a certidão de nascimento do mundo. Descreve como tudo que vemos e conhecemos veio a existir. Dá-nos a conhecer um pouco o planeta em que vivemos. Ajuda-nos a compreendê-lo melhor. Revela-nos algo também sobre aquele que o criou. Apresenta-nos um Criador amoroso, poderoso, que gosta do belo e do claro. Vemos aí um Deus que diz: haja luz, e a luz se faz. Um Deus que pode transformar nossa vida. A confusão inicial. Em meio ao gigantesco universo, criado havia bilhões de anos, existia um pequeno planeta. Ele não era lá grande coisa, se comparado aos demais corpos celestes. Era minúsculo, feio, escuro, desarrumado, sem forma nem ordem. Era também vazio, sem vida, porque as condições de sua superfície não permitiam ali a sobrevivência de qualquer organismo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Diz-nos o Senhor, única testemunha ocular daquele momento. A condição da terra é descrita em Gênesis como sendo sem forma e vazia. Tohu vavorro. Tohu e vorro, desolação e vacuidade, são palavras da língua hebraica que descrevem o estado deste planeta. Tohu indica que ele ainda não recebera uma configuração. Era como um pedaço de argila disforme, ao qual o artista ainda não estendera as mãos. Vorro significa que ainda não havia nada na terra, que ela era desabitada, que não abrigava vida. A situação do mundo era de esterilidade e caos. A geologia procura traçar o quadro das condições que prevaleciam na Terra nos primórdios de sua história. Descreve-o como uma inóspita bola de lavas borbulhantes e incandescentes, sacudida por gigantescas erupções vulcânicas e por ensurdecedoras explosões. Nenhuma luz chegava à sua superfície, porque se encontrava encoberta por vapores, envolta em densas nuvens de gases em altíssima temperatura. Quase todos eles tóxicos e venenosos. Era um planetóide varrido por violentas tempestades elétricas, bombardeado por raios cósmicos mortais e por constantes chuvas de meteoros em virtude da ausência de uma atmosfera protetora. Ninguém daria nada por aquele lugar. Ali só havia trevas, sem forma, vazia, mergulhada nas trevas. Veja bem, estamos falando da Terra, mas bem poderíamos, com essas palavras, estar descrevendo a alma de muitas pessoas. Observamos que muitas vidas são assim, sem forma, desorientadas, confusas, desnorteadas, vazias, sem alegria, realização ou significado. Em trevas, sem enxergar o amor de Deus e a solução para os problemas passados, presentes e futuros. Certa vez recebi um telefonema de alguém pedindo-me que fosse visitar uma jovem. Sua família estava desesperada porque ela havia tentado o suicídio. Tomaram um monte de remédios. Quando cheguei ali e conversei com ela, pude perceber que sua vida se achava completamente desestruturada. Após sofrer uma série de decepções, ela se sentia perdida. Não sabia o que fazer, via-se também vazia. Sua vida não fazia sentido. Continuar vivendo para quê? A falta de orientação e significado tornavam sua existência insuportável. O que pude fazer naquele momento foi devolver-lhe um pouco de luz, uma luz pequena e muitas vezes ignorada e desprezada pelas pessoas, mas importantíssima, sem a qual ninguém consegue viver. Você já se sentiu assim? Parece-lhe que sua vida ainda está imersa na confusão inicial, na escuridão profunda, no caos primitivo? Isso é surpreendente, mas a Terra
pode ser um retrato fiel do estado do nosso espírito. É como se trouxéssemos em nossa história a história do nosso planeta. Como se a ontogênese, desenvolvimento do indivíduo, desde a concepção até a maturidade, reproduzisse a cosmogênese, o processo de origem e desenvolvimento do universo. E precisamos de Deus para colocar ordem nisso tudo, para tirar-nos dessa confusão, dessa desordem, dessa esterilidade, para dar-nos luz. A atenção do Espírito. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, diz o texto bíblico no verso 2. O Espírito movia-se sobre aquela massa disforme e tumultuada, envolvendo-a com seu poder. Algo ali o atraiu. Nesse verso, podemos perceber o amor, o interesse, a atenção do Criador pela terra. Sabia que poderia transformá-la e tirá-la daquela confusão, pois conhecia o seu potencial. O Espírito postava-se sobre a terra como uma ave sobre o seu ninho, amorosamente gerando vida. A matéria sozinha conseguia produzir apenas desolação e caos. Nas mãos do Senhor, no entanto, poderia tornar-se um mundo de variedade, equilíbrio e harmonia surpreendentes. Deus amou a terra e o ama também, amigo. Ainda que você esteja mergulhado na confusão, na desordem, no vazio e nas trevas. Ainda que ninguém, nem mesmo você, dê nada pela sua vida e que ninguém acredite que haja uma saída para você, Deus o ama como é. O Criador interessa-se por você pelo que é. Além disso, ele conhece o seu ilimitado potencial e quer ajudá-lo a desenvolvê-lo. O Espírito de Deus presta atenção em você, ele se move em você. O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, garante a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 26. É por isso que o Espírito Santo está aqui agora com você, como estava lá, envolvente no princípio de tudo. Deus quer criar uma nova vida nesse coração arrasado, uma existência cheia de beleza, diversidade e luz. O fato de nos sentirmos desorientados e confusos, com tudo desordenado, geralmente provoca uma sensação de grande angústia e ansiedade. Gostamos de ver as coisas muito bem ordenadas, certinhas, previsíveis, tudo no seu lugar, preto no branco. Quando isso não acontece, desesperamo-nos. Mas a desordem nas mãos de Deus pode vir a ser uma grande oportunidade de mudança. As mudanças ocorrem com mais facilidade nessas horas do que quando nos encontramos organizados, arrumados, cristalizados, estruturados, inflexíveis. A desordem pode ser um bom sinal, pode representar o fim da linha, a falência de um determinado estilo de vida que não está sendo agradável nem a Deus, nem a nós. Nesse sentido, ela é extremamente positiva. É sinal de mudança e para melhor. Só depende de nós. Estarmos confusos e aflitos pode ser indício de que já não sabemos fazer as coisas do nosso jeito. Decidamos, então, fazê-las à maneira de Deus. Charles Spurgeon disse: o desespero do homem é a oportunidade de Deus. Nos momentos em que não sabemos o que fazer, em que não há saída nem perspectiva, temos a possibilidade de nos tornar qual barro flexível e maleável nas mãos do oleiro. Sem dogmas, projetos, preconceitos, pressupostos ou condições. Então, o Senhor pode realizar uma obra profunda e radical em nossa vida. Aí o caos estéril se transforma em uma porta para a fertilidade. A palavra que cria. Como o Senhor pôde transformar a confusão em harmonia, o deserto em jardim, as trevas em luz, com o poder da sua palavra, a palavra criadora de Deus. Foi através dela que ele transformou aquela terra arrasada num Éden, num paraíso, num mundo de campinas, cachoeiras, pássaros, rios, praias, animais, flores, peixes, cores, vento, ar. E a palavra dele pode criar maravilhas variadas e inimagináveis em nossa vida também. A Bíblia informa que o Espírito já havia pairado sobre a face das águas. O Senhor já havia demonstrado o seu interesse por aquele lugar, já o havia envolvido com o seu poder.
Ele estava realmente decidido. Faria daquele planeta sem forma e vazio um lugar belo e abençoado. Então, simplesmente falou: haja luz, e houve luz. Verso 3. Bastou uma palavra do Senhor e a luz raiou, ofuscou, invadiu, prevaleceu, espalhou-se, dominou, transformou. Bastou a palavra. Deus tem uma palavra de cura para todo o coração confuso, uma palavra que põe fim ao caos, que coloca tudo nos seus devidos lugares, que reorienta, redireciona, ilumina e liberta. Deus tem uma palavra para o coração de todos os homens. Essa palavra é Cristo. Refletindo sobre as origens do universo, o evangelista João escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3. O termo aqui traduzido como verbo é logos, que em grego significa palavra. Não um vocábulo, mas uma linguagem que transmite uma ideia, uma mensagem. Jesus é o Logos de Deus, ele é a palavra encarnada de Deus. Pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, verso 14. Através dele, Deus fala da maneira mais pessoal, mais íntima, mais poderosa e mais clara que pode existir. O autor de Hebreus declara: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Foi Jesus quem deu luz à terra, e é Ele quem pode trazer luz à nossa vida. John Wesley, o fundador do metodismo, nasceu num lar anglicano e desde cedo revelou forte inclinação religiosa. Desejoso de agradar a Deus, ele chegou a criar em sua universidade um clube santo, formado por pessoas que buscavam a perfeição cristã e a justificação pela sua retidão e boas obras. No entanto, por mais santo que tentasse ser, Wesley nunca se achava suficientemente bom para merecer um lugar no céu. Vivia sem certeza de salvação. Isso o deixava muito angustiado. Concluiu que para encontrar a paz interior e a certeza de salvação, deveria sacrificar-se ainda mais por Deus. Deixou a Inglaterra e foi para a Geórgia, nos Estados Unidos, para ser missionário entre os índios. Mas nem mesmo isso lhe trouxe a estabilidade emocional e espiritual que ele procurava. Um dia, quando voltava para sua terra, o navio em que viajava foi apanhado por uma terrível tempestade. Wesley, que tinha um imenso medo de morrer, ficou apavorado. Foi então que encontrou no convés um grupo de irmãos moravianos, missionários do norte da Europa, cantando louvores com grande animação. « O que vocês estão fazendo? Não sabem que o navio pode afundar a qualquer momento? » perguntou John Wesley. « Sim! Não é maravilhoso? Se isso acontecer, logo estaremos no céu com Jesus. Glória a Deus, responderam todos eles. E continuaram a cantar. Wesley retirou-se transtornado. Como eles podem ter tanta certeza? Ele pensava. Que eles podem ter feito para Deus que eu ainda não tenha feito? Por que eles têm essa paz e eu não? O navio chegou são e salvo à Inglaterra. Mas o contato com aqueles cristãos deixou o missionário imerso em grande confusão. Suas convicções religiosas, tão profundas e arraigadas, estavam em xeque. Ele passou a questionar os valores e dogmas sobre os quais havia estruturado a sua vida. Até que numa noite, numa reunião de um grupo morávio, John Wesley ouviu a leitura de um sermão de Martinho Lutero, baseado no texto de Romanos: o justo viverá pela fé. Nesse momento, a palavra de Deus entrou em sua mente e espírito e dissipou as suas dúvidas, reorientou as suas crenças. Houve luz. Ele sentiu um calor muito grande e, reconhecendo que jamais poderia salvar-se por seus próprios méritos, recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Iniciou-se assim uma fase completamente nova em sua vida e ministério. Repleto de paz e entusiasmo, ele passou a percorrer a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales e a Irlanda, pregando a justificação, não pelas obras, mas pela fé em Cristo. Milhares de pessoas foram salvas. O resultado foi um avivamento cujas influências até hoje, passados 2 séculos, fazem-se sentir nos lugares mais variados do mundo. E John Wesley passou à história como um dos maiores vultos do cristianismo. Palavra de Deus, ouvida em um momento de incerteza e confusão, reorientou a vida daquele homem, dando-lhe uma nova configuração. Jesus colocou as coisas nos seus devidos lugares. Deu-lhe luz. Jesus Cristo quer trazer luz à sua vida. Quer colocar ordem, firmar, preencher. Ele vai iluminar seu passado, seu presente e seu futuro e colocá-lo sob nova perspectiva. Ele veio ao mundo como palavra de Deus para livrar-nos de uma existência sombria e de uma eternidade de trevas. A Bíblia Sagrada diz que tão logo a luz tomou conta do planeta Terra, viu Deus que a luz era boa. Verso 4. O resultado da conjugação entre a confusão inicial, a atenção do Espírito e a palavra criadora conseguiu agradar até mesmo ao rigoroso controle de qualidade divino. O texto diz também que ele fez separação entre a luz e as trevas. Essa separação permanece até hoje. Basta o sol raiar ou uma lâmpada acender-se, quando a luz chega, a escuridão tem de sair. A melhor maneira de afastar as trevas é acender uma luz, e a de acabar com as trevas na sua vida é deixar Jesus entrar. Como Deus criou o mundo, quer fazer o mesmo conosco. Quer tornar-nos novas criaturas, acabar com a confusão, criar nova vida, trazer luz. Por isso, o Espírito geme, o Pai espera e o Filho veio ao mundo. A palavra encarnada de Deus promove uma reorientação em nossa vida, uma reavaliação de nossas crenças e valores e uma renovação do nosso entendimento. E o resultado final, por sua vez, não será estático, apenas apontará uma nova direção onde muitas outras bênçãos ainda vão chegar. A sua vida pode ser totalmente restaurada, reconfigurada, recriada pelo poder de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, verso 17.